Porém, esta chamada está sendo gravada. Vamos orar, então. Paizinho querido, obrigado por esse momento, onde nós nos submetemos à tua poderosa, santa e eficaz palavra, que com certeza nessa noite irá cumprir o seu propósito, porque nós temos a plena certeza que teu Santo Espírito irá nos guiar, irá nos direcionar. Nós, como discípulos e alunos, nos sentamos para ouvir a tua voz, Santo Espírito, que falará também através de nós. Que o Senhor possa nos interligar, mesmo em lugares diferentes que estamos, que a conexão que há em ti possa fluir, que as palavras sejam vida em nós nessa noite, que realmente o teu poder vivificante, Espírito Santo, possa inundar cada um dos meus irmãos, para que a tua igreja possa ser edificada, para que nós possamos crescer em conhecimento de quem Cristo Jesus é. É assim, no nome de Jesus, que eu oro. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos começar? Amém. Tenham um pouco de paciência comigo, não é? Vou colocar o slide aqui, mas vai dar tudo certo. Aí vocês vão falando se vai aparecer. Está aparecendo o slide? Ainda Fala não. Comigo, Gil. Não. Então, acho que eu... Aqui. Acho que agora vai. Agora foi, tá aparecendo. Oi? Top. Isso aí. Espírito Santo, pessoa e obra. É um tema maravilhoso, que eu particularmente gosto muito, que estive me preparando durante esse período aí para que a gente pudesse mergulhar bem fundo aí nesse tema, tá? Agora eu vou passar o próximo slide. Passou aí para vocês? Passou, Edina? Fala comigo. Passou sim. Tá, então agora eu vou fluir aqui. Então vamos lá. O que veremos? Quais vão ser os tópicos abordados nesse módulo? Vão ser 4 aulas. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar quem é o Espírito Santo, quem é a pessoa do Espírito Santo, vamos aprender mais sobre a pessoa do Santo Espírito. E depois, as aulas foram divididas em 3 tópicos, que, na verdade, é uma tríade de ensinamento sobre a obra, porque, como vocês viram lá no início, está a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então, eu dividi essa obra, né, dentro desses três tópicos, falando sobre a iluminação do Espírito Santo, santificação do Espírito Santo e fortalecimento do Espírito Santo. São 3 obras basilares que o Espírito Santo faz na vida de um cristão. A minha ideia com essas aulas que vão começar a ser construídas a partir de hoje é nos dar assim, uma visão mais... uma cosmovisão, uma visão mais ampla do próprio Espírito Santo e do seu agir. Claro que em algum momento a gente vai entrar ali também, mas eu acredito que vai ser até bem pouco, na questão dos dons e alguns assuntos que acredito são mais comuns, né, são assuntos muitas vezes mais abordados, mas a intenção é que nós possamos entender o porquê, porque às vezes nós entendemos bem ou conseguimos até atingir um conhecimento, dando exemplo aqui sobre os dons ou fruto do Espírito, né, até porque é autoexplicativo quando se lê a Bíblia, nós conseguimos entender aquilo e percebemos que muitas vezes nós queremos buscar alcançar aquilo, e deve ser buscado de fato como a Bíblia ensina, mas nós não entendemos essa obra. É como se, assim, dando um exemplo para vocês, eu não sou dessa área, né, de confeitaria, mas imagina uma pessoa você vê um bolo muito bonito, né, muito bem ornamentado, e você fala assim, nossa, eu quero fazer um bolo igualzinho. Aí você começa pela ornamentação, você começa pelo final, né? Você vai lá e entra no YouTube, começa a ver as aulas de como ornamentar, como fazer,
provavelmente isso vai dar errado e vai gerar mais tempo, enfim. Mas agora, se você pega do início, né, aquilo que não se vê, né, o fundamento ali, né, como o bolo tem que estar, como eu falei, gente, eu não sei nada de bolo, tá? Só para dar um exemplo mesmo. A firmeza que ele tem que ter, enfim, aquilo que vai estruturar para que então você consiga fazer esse acabamento. Então, a intenção dessas aulas é exatamente isso. Então, pode ser que algumas coisas sejam bem básicas mesmo, e serão, mas a intenção é nessas coisas básicas nós nos aprofundarmos bem. Amém? Posso ouvir um amém aí dos irmãos? Para a gente começar? Amém. Amém. Isso aí. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, vamos para a próxima aqui. Começamos, então, com essa pergunta. Quem é o Espírito Santo? Você sabe responder, querido? Não precisa responder aqui não, tá? Só para você fazer uma análise aí, na sua percepção, ou no seu entendimento de quem é a pessoa do Espírito Santo. Se eu te desse aí alguns minutos, enquanto eu falo, para você pensar e falar assim, como que eu definiria, o que eu falaria sobre a pessoa do Espírito Santo? Como eu responderia essa pergunta? Se eu deixar você alguns segundos, responda para você mesmo, faça isso. Vamos juntos agora, então. Nós vamos começar falando sobre a pessoa do Espírito Santo e o que de fato ele é. O que de fato o Espírito Santo é? Ele é o próprio Deus. O texto de João, capítulo 4, verso 24, é a passagem onde Jesus está com aquela samaritana. Todos conhecem muito bem essa passagem. Então é Jesus dando essa definição. Jesus diz, Deus é Espírito. Então essa é uma afirmação junta com Deus é amor, são duas afirmações que existem na Bíblia que tentam, de alguma forma, nos trazer o real significado, ou realmente quem Deus é. Nós temos outras, como Deus é luz, mas essa é mais no sentido figurado, mas essas duas. Deus é Espírito e Deus é amor. E Jesus está dizendo aqui, Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, nós bem sabemos que desde o início de todas as coisas, relatado na Bíblia, em Gênesis, nós vamos ver a pessoa do Espírito Santo, mesmo que não explícita, implícita, assim como o próprio Filho, como o próprio Cristo, ali não está totalmente explícito, mas nós conseguimos entender em todo o Antigo Testamento e também ali a presença do Espírito Santo, quando Deus, ao começar a agir, ele vai falar, façamos, e nós percebemos que o Espírito Santo, ele pairava sobre o caos, aí depois que Deus libera a palavra, nós sabemos que a palavra é Cristo, o Espírito Santo ele vai começar a agir, e é sempre assim que eles agem. Pai, Filho e Espírito Santo, sempre juntos. Amém? Aí outro texto aqui que nós temos, Isaías 40, 13, diz assim, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Vemos, então é um trecho desse capítulo, nós vamos conseguir ver nesses textos a onisciência, a onipresença de Deus, que são destacadas. E é exatamente isso que, quando nós atribuímos ao Espírito Santo toda a característica que o Pai tem e o Filho tem, ou todos os atributos, melhor dizendo, o define como o próprio Deus. Mas o que nós precisamos já começar a expor e a desmistificar, né, ou seja, na verdade, já tirar essa hipótese, é que o Espírito Santo, por exemplo, começando com a pergunta, quem, na verdade, não é o Espírito Santo? Respondendo essa pergunta, nós já eliminamos aí bastante possibilidades que não são verdadeiras. Uma delas é uma força mística, um poder sem consciência, um modo que Deus se manifesta. Esse aqui até eu coloquei aí, vocês vão ver, modalismo, porque essa foi uma heresia combatida pela igreja no seu início, por vários concílios, que é muito comum, até mesmo dentro do meio pentecostal. O que seria, então, um modalismo? Que também diz respeito a uma heresia em relação à Santa Trindade. Mas aqui falando do Espírito Santo. O modalismo seria falar que Deus, sendo um Deus único,
ele se manifesta de formas diferentes. Ou seja, nós vamos ter na Bíblia o Pai se manifestando, depois esse mesmo Deus, ele vai se manifestar como Filho e depois como Espírito. E a definição, bem simples assim, porque quando nós falamos de Trindade, aí seriam várias outras aulas, mas uma definição bem simples sobre Trindade é entendermos que é um único Deus e 3 pessoas. Então, dentro da Trindade, do único Deus, de uma mesma substância, nós temos 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o modalismo não fala isso. Fala que, na verdade, são só manifestações de um único indivíduo. Não existe essas 3 pessoas. Por isso, o modalismo. Para vocês pegarem bem isso, talvez vocês já tenham ouvido algo do tipo: Deus é como se fosse algumas definições, né, que as pessoas costumam ou tentam dar da Trindade, e aí acabam interferindo nessa questão do Espírito Santo ser o próprio Deus, né? Se torna uma heresia. É falar, por exemplo, que Deus Pai é o estado, usando a água, por exemplo, né? É o estado sólido, o Deus Filho é a água, no estado líquido, e o Espírito Santo seria no estado gasoso. Quem já ouviu isso aí? Fala, dá um ok, fala alguma coisa. Quem já ouviu alguém tentar exemplificar ou falar da Trindade, ou da pessoa do Espírito Santo, ou do Deus Pai, ou do Deus Espírito dessa forma? Alguém já ouviu? Eu já ouvi falar sobre isso aí. Fala aí, ou fala que nunca ouviu? Existe. Alguns falam que é como se fosse o Sol. Então, o Sol é o Pai, o calor seria o Filho, né? E a sensação ali do calor seria o Espírito Santo. Então, isso aí se chama modalismo. É muito comum tentar definir Deus dessa forma. Deus não são modos. Deus, definindo de forma bem concreta, é um único Deus, mas que são 3 indivíduos: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, cada um deles tem a sua consciência. Claro que todos eles com a mesma substância, todos eles são Deus em todos os seus aspectos e atributos. Então, o Pai é onisciente, onipresente, onipotente, o Filho é onisciente, onipresente, onipotente, e o Espírito Santo também é. Amém? Onisciente, onipotente, onipresente, como nós também vimos aí no texto de Isaías 40:13. Então, essa é uma percepção que nós já precisamos ter de forma muito clara. Deixa eu ver, acho que eu me perdi aqui. Está aparecendo os slides ainda para vocês? Assim. Assim, né? Tá sim. Bem, show de bola. Então, vamos para o próximo. No Antigo Testamento, para falar do Espírito Santo, é Ruach, ou Ruach, não sei exatamente como é a pronúncia, mas fica ali, sim, não fica claro, isso é fato, porque no Antigo Testamento nós temos uma sombra, nós temos apontamento. Não fica muito claro a pessoa do Espírito Santo ali. Fica claro, na verdade, o agir do Espírito de Deus, o ato, fica muito claro a ação do Espírito, inspirando os profetas, agindo, mas não fica claro a pessoa do Espírito Santo. Então, por exemplo, se nós pegarmos aí essa palavra, Espírito Santo, ela no Antigo Testamento, a única vez, ou as únicas vezes que vocês vão encontrar essa palavra, vai estar em Isaías 51:11, que é aquela oração de Davi, né, quando ele está ali rasgando o coração diante do Senhor. E quando ele faz isso, ele fala: não retire de mim a sua santa presença, o Espírito Santo. E Isaías 63:10 também. Só que o que acontece? Na verdade, a tradução no hebraico dessa palavra é Espírito de sua santidade. Claro, queridos, que isso não interfere, se não está errado. A tradução é Espírito Santo ali. Só que mas o Espírito de sua santidade seria o mais próximo do original. E na Bíblia muitas vezes acontece isso para que haja um sentido, quando traduzido para uma língua, quando se perde um pouco o sentido, tenta se conciliar isso de alguma forma, né? E também os
Os próprios copistas ali, tradutores, não encontraram nenhum problema, e eu também não vejo nenhum problema em estar escrito Espírito Santo lá no Antigo Testamento. Isso não é um problema. Mas para o que nós vamos construir, isso vai nos dar um entendimento melhor, já que é uma possibilidade, e uma possibilidade ainda mais próxima, falar Espírito de sua santidade, nesses únicos 2 textos que tem lá. Amém? Tudo bem até aí, queridos? Vão falando comigo, tá bom? Qualquer coisa, a gente explica ou fala mais devagar. Eu falo rápido, então estou tentando falar devagar para que seja bem compreensível a todos. Amém. Isso aí. Quando, então, nós vamos ver essa palavra, ou, na verdade, essa definição como nome próprio do Espírito Santo? Isso vai acontecer só no Novo Testamento. Aí eu coloquei aqui para vocês os 2 textos iniciais, que nós temos Lucas 1,15, que diz assim, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Aqui está falando de João Batista, tá bom? Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Então, essa promessa é uma promessa que foi dada aos pais de João Batista, que ele seria cheio do Espírito Santo. Acho que todos lembram daquela passagem quando a mãe de Jesus, Maria, vai encontrar a sua prima, né, Isabel, e a palavra diz que João Batista, ele já cheio do Espírito Santo, desde o ventre, ele reconhece a presença de Jesus ali, isso é maravilhoso, e ele pula, ele salta, ele festeja dentro do ventre da sua mãe, então ele é cheio do Espírito Santo desde o ventre. Então ali nós temos a palavra Espírito Santo, e aqui também em Lucas 1,35, vai falar o seguinte, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Amém, queridos? Então, aqui nós temos Espírito Santo como nome próprio. E aqui é uma parte que, não posso falar nem que é polêmica, não, tá? Mas que a gente vai precisar ter atenção para essa construção que nós estamos fazendo. Dito isso, que o Espírito Santo, então, nós temos aqui no Novo Testamento, nós vamos ter essa revelação do Espírito como pessoa, assim também como o próprio Filho. Nós temos no Antigo Testamento o Filho, o Cristo, que é desde o princípio, que é desde o início, que não tem início porque ele é Deus. Nós não temos ele ali também de forma explícita, né, a sua revelação. Nós temos alguma coisa como teofania, algumas aparições, mas é aqui no Novo Testamento, né, com a encarnação do Cristo, que nós vamos ver e perceber que existe o Filho. Da mesma forma, é o Espírito Santo também, como pessoa. Esse texto de João 7,39 é o que eu vou usar para que nós possamos nos aprofundar nisso. Porque a intenção aqui, queridos, quando eu falo conhecer a pessoa do Espírito Santo, quando eu falo isso, primeiro, partindo desse princípio que ele é uma pessoa. Partindo desse princípio que ele é uma pessoa, toda a intimidade, todo o relacionamento que vai ser gerado através disso, vem através do conhecimento. Se você quer se relacionar com intimidade com qualquer pessoa que seja, você precisa saber o máximo possível sobre ela. Por isso que eu comecei falando para vocês que muitas vezes nós nos concentramos na ação do Espírito Santo, não na obra, por isso que eu dividi obra, na ação do Espírito Santo na igreja, mas nós nos concentramos muito pouco em conhecer de fato a pessoa do Espírito Santo e a sua própria obra. Então, por isso a intenção aqui é nós nos aprofundarmos nisso. Esse texto de João, capítulo 7, verso 39, diz assim, mas isso ele falou que haviam de receber o que neles crescem, porque o Espírito Santo, na maioria das traduções, vai estar um pouco diferente, mas vai estar escrito assim, ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. João 7, capítulo 39. Isso aqui é João relatando, tá bom, queridos? Então, preste atenção aqui. O texto, no original, ele não tem esse dado. Esse dado ele é acrescentado, como eu disse para vocês, para que gerasse uma compreensão melhor para os leitores.
Então, imagina, se o texto tivesse como estava lá no original, seria porque o Espírito Santo ainda não fora. O Jesus ainda não tinha sido glorificado. Fica estranho. Então, o dado ele é para que haja essa compreensão. Só que, quando nós queremos, como eu disse, mergulhar um pouco mais profundo nesse entendimento, tirando esse acréscimo, nós vamos, por exemplo, eu até coloquei aqui, não sei se vocês conhecem essa versão de Bíblia, Bíblia de Jerusalém, né? É uma Bíblia que tem uma tradução muito próxima do original, são vários exegetas e não só protestantes que fizeram essa tradução. Então, quem conhece sabe que ao ler alguns textos eles ficam até meio abruptos, assim, porque a intenção deles é deixar o mais cru possível. Por exemplo, nessa Bíblia, como que fica? Fica ainda até mais estranho. Fica assim, porque o Espírito Santo, pois não havia ainda o Espírito. Então, nessa tradução da Bíblia de Jerusalém, fala, pois não havia ainda o Espírito. Por que que todas as outras evitam essa tradução assim mais literal? Porque aí ficaria mais estranho ainda. As pessoas poderiam pensar que até aquele momento ali o Espírito Santo não existia. Claro que não é essa a intenção do texto, porque existe uma condicionante aí. Esse não fora dado, ou esse não fora, como eu usei ali, ou como eu usei em cima ali, o Espírito que não era, é só para condicionar a segunda parte do texto. Ele não era, por quê? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Até aí, tranquilo para todo mundo? Nós vamos desenvolver isso aí, mas eu quero saber se está tranquilo até aí para todo mundo. Manda aí um amém, fala alguma coisa comigo. Tá falhando? Amém. O pessoal tá dando um joinha aqui, tá falando tranquilo no chat. Ah, mas eu vi agora aqui que vocês falaram que tá falhando. Tá falhando ainda? Não, foi só um pouquinho ali para trás, mas acho que é a internet. Então, vamos lá. Então, esse Espírito que não era, ele não era ainda porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Para entendermos essa revelação que Jesus traz, mas na verdade aqui quem está falando é João, né, mas é uma revelação que Jesus traz, precisamos nos aprofundar na explicação do próprio texto. Então, a condicionante do Espírito que ainda não era, nós vamos usar esse termo, tá? Não vamos usar o dado para construir isso, nós vamos usar o Espírito que não era, o Espírito que não fora. A condição era que Jesus fosse glorificado. Ele não era, ou ele não fora, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Amém? Amém. Vou voltar aqui. E isso é uma revelação progressiva. Como eu disse para vocês, em relação ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, nós percebemos que Deus ele vai se revelar de forma progressiva. Então, o Deus eterno e criador, ele é Pai. Aonde que nós temos essa revelação completa? Só no Novo Testamento. Nós temos o Deus eterno e criador. Mas essa revelação da paternidade de Deus, ela vem no Novo Testamento de forma completa. Até se tinha uma noção de Deus como Pai, mas Pai criador. Mas não Abba Pai, não Pai que tem filhos. Essa é uma revelação que nós temos no Novo Testamento. Assim como o Filho eterno gerado, o Filho eterno e gerado é Cristo. Eu usei essa palavra gerado de forma proposital. Por quê? Porque esse também é um outro ensino errado. Falar que esse gerado, quando se tem na Bíblia, por exemplo, em João, no capítulo 1, vai falar exatamente isso, que Jesus, e no texto que eu li lá em cima, Jesus, que é o Cristo encarnado, ele nasceu. Então, ele não poderia ser Deus, porque ele nasceu. Cristo foi gerado, é diferente, amém, queridos? Por isso que eu usei de forma proposital essa palavra. Um texto que nos exemplifica muito bem isso é Isaías capítulo 9, que diz: Ei, um menino nasceu e um filho se nos deu. Quem é o menino? Jesus. Mas o filho se nos deu. Não é um filho nasceu, é um filho se nos deu. Porque o Filho de Deus sempre existiu, ele é desde a eternidade, ele é Deus. Então ele foi dado, então ele tabernaculou, então ele encarnou em Jesus. Então por isso ele é gerado, mas ele é Deus em toda a sua essência. Mesmo aqui, enquanto andou na terra, Cristo foi verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Eu gosto de usar esse termo verdadeiramente para não anular, né? Falar 100% Deus e 100% homem é contraditório.
acaba que um anula o outro, mas nós podemos falar que verdadeiramente ele era Deus e verdadeiramente ele foi homem. Amém? Da mesma forma, de forma progressiva, nós vamos entender que o Espírito eterno é essência, porque ele é a essência de Deus. Nós falamos lá em cima, no texto que nós lemos, que Jesus diz em João capítulo 4, que Deus é Espírito, então, em essência, Deus é Espírito, é isso que o Espírito é, e ele é santo, porque é essa atribuição que foi dada a ele no Novo Testamento, o Espírito Santo, como se fosse um nome próprio. Amém, queridos? Vamos para o próximo passo? Amém. Vamos lá. Em cima também temos ali uma definição da Trindade, um Deus único que existe como 3 pessoas, indivisível. Então esse é um outro erro, né? Falar, por exemplo, que o Pai é 50% e o Filho, o Espírito é 25%, ou tentar dividir eles de qualquer forma. Eles são indivisíveis, eles são um só Deus, em 3 pessoas. Quando nós conseguimos entender isso, ou entender o quê? Melhor explicando. O que João estava querendo dizer ali? Que o Espírito não era até Jesus ser glorificado. Ele está falando de algo novo que aconteceria. Ele está falando que aquilo que nós temos como um conceito muito bem definido, que é o quê? No Antigo Testamento nós tínhamos uma ação do Espírito Santo. Agora, no Novo, o Espírito Santo habita em nós. Isso nós conseguimos falar assim de forma muito fácil, mas precisamos entender o porquê. Precisamos perguntar o porquê disso, ou tentar mergulhar mais fundo para entender como esse processo aconteceu. E é disso que esse texto está falando. O texto está falando, condicionando a uma nova atuação do Espírito. Né? Por isso, o termo usado até ele não era, mas esse não era, não é que ele não era, o Espírito não existia. É que ele não se manifestava, não tinha se manifestado ainda da forma que ele haveria de se manifestar. E quando isso aconteceria? Está datado ali. Está falando, está determinando quando essa nova manifestação do Espírito Santo aconteceria. Que era quando Cristo fosse glorificado. Amém? E eu trouxe outro texto aqui, que fala sobre isso, sobre essa nova manifestação do Espírito, que está em Ezequiel 36, versos 26 e 27, que diz assim: eu vos darei. Então, isso aqui, claro, todos sabem, né? Profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, mas olha só esse apontamento para uma verdade. É o que Paulo diz, que nós temos no Antigo Testamento como sombra, nós vamos ter a revelação no Novo Testamento, na pessoa de Cristo, como uma verdade. Então, aqui o profeta está dizendo: eu vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo. Uau! Olha aqui, é o mesmo termo, é isso que o texto está querendo dizer, o espírito que não era, o espírito novo, dentro de cada um de vós. Não quer dizer que, de novo, só frisando bem isso, não é que é um outro espírito, mas é uma nova manifestação. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com o coração de carne. Perdão aqui, quando fala espírito novo, aqui está minúsculo, então é espírito, o seu espírito. Mas aí, logo no próximo verso, nós vamos ter: eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa. Aqui está a diferença, que nós falamos de forma muito, ou entendemos de forma muito clara, que na nova aliança, nós temos o Espírito morando em nós, mas ele só pôde morar em nós, ele só pôde habitar em nós, porque Cristo foi glorificado. Aqui que é o ponto central. Aqui que nós precisamos de uma compreensão melhor e maior sobre essa obra completa da cruz. Porque muitas vezes nós paramos na obra da cruz não está consumado, no que Cristo fez na cruz, mas precisamos entender que essa obra da cruz, ela continua. E ela continua através do Espírito Santo, aplicando essa verdade no nosso coração. E é isso que o texto está dizendo. Eis que depositarei o meu Espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agirem de acordo com as minhas leis e princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Aqui nós temos muito, não precisa falar muito, porque nós tivemos 4 aulas aí poderosas, maravilhosas, que o Giran deu. Exatamente isso, sobre lei e graça, né, sobre essas dispensações diferentes. Então é sobre isso que o texto está falando. Então está falando agora que existe uma disposição interior, porque o Espírito Santo age em nós, para que então possamos obedecer o que era impossível pela lei, pelo rigor da lei e a impossibilidade de obedecê-la 100%, agora pela graça, pela presença do Espírito em nós,
nós podemos obedecer fielmente a Deus. Amém? Vencer o poder do pecado, vencer o poder da nossa carne. Amém, queridos? E é exatamente o que havia antes. Na antiga aliança, nós temos o Espírito Santo operando de cima, de fora e de dentro. Dentro como? Dentro inspirando. Esse dentro aí tem o sentido de inspirando os profetas, agindo no coração de reis, como a própria palavra diz, né, o Espírito de Deus que inclina o coração dos reis, dos seus governantes, ou o próprio Deus, que é Espírito. Então, nós tínhamos essa atuação, uma atuação externa, operando de cima, de fora e de dentro. Na nova aliança que nós temos? Nós temos o Espírito habitando. Então, agora o Espírito habita. Ele continua operando. Como o texto que nós lemos lá em cima, né, acho que o texto que nós lemos não tem essa parte, né, o João capítulo 7, acho que eu li ali, o versículo que eu li não vai ter essa parte, mas o texto completo é quando Jesus está naquela grande festa, o último dia de festa, ele vai dizer que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Amém? Dele fluir e depois de nós também, daqueles que crescem nele. Então é sobre isso. Agora o Espírito habita. Então, aonde ele começa a agir? Não é de cima, de fora e depois dentro. Agora a ordem é, ele habitando e operando, é de dentro, de fora, porque também é através de nós, e por cima. Esse por cima, eu só quis manter a mesma estrutura para que vocês possam entender. O que seria esse por cima aí, queridos? Esse por cima seria nos interligando. Então, assim, ninguém tem um Espírito Santo individual, amém? Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Porque tem gente que gosta de falar assim, eu sou templo do Espírito Santo. Amém. Não é que esteja errado essa afirmação, mas ela está incompleta. A Bíblia em nenhum momento vai falar que uma pessoa é templo do Espírito Santo. Nenhum texto. Todos os textos estão no plural. Não está falando de uma pessoa. Os textos que nós temos no Novo Testamento, na verdade, todo o Novo Testamento não fala para indivíduos, fala para uma família, fala para uma igreja, como a pregação que nós ouvimos domingo agora. Então, não diz respeito a você. Então, esse por cima significa o quê? Interligando, como eu orei aqui no início. Mesmo que nós estejamos hoje em locais diferentes, eu tenho plena certeza que o Espírito Santo nos interliga. Amém? O Espírito que age em mim é que agora age em cada um dos meus irmãos, e ele nos conecta, e ele nos edifica através da sua presença, e nós edificamos uns aos outros através da presença dele em nós. Então, esse por cima é isso, essa conexão, um só Cristo, um só Deus, um só Espírito. Amém, queridos? Então, esse é o Espírito que não era. Por isso, nós temos que entender e valorizar muito, muito, muito a dispensação que nós vivemos. E tem uma data que marcou isso, como eu disse. Esse Espírito que não era e passou a ser, nesse sentido que eu estou falando, acredito que ficou bem claro para todo mundo, mas se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu só concluir essa parte aqui, eu abro para alguém tirar alguma dúvida, que essa parte é muito importante. Teve uma data. E qual foi a data? Em Pentecoste. Amém? Por isso Jesus foi enfático em dizer para os seus discípulos, olha, aguardem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, a partir daí, vocês vão testemunhar sobre mim. Mas vocês precisam primeiro esperar. Ora, se o Espírito Santo, todos sabem, ele nunca deixou de existir, nunca deixou de atuar. Por que Jesus determina que havia uma necessidade deles esperarem um determinado tempo para receber esse revestimento? Porque muitas vezes, como eu disse, as pessoas só têm, ou nós, na verdade, só temos essa ideia do revestimento, dessa coisa do poder que aconteceu ali, do fogo, né? E as pessoas muitas vezes acham que é isso, às vezes ficam procurando reproduzir isso nos dias de hoje. Não vai acontecer de novo, irmão. Daquela forma, não. Não que o Espírito Santo não possa agir de forma poderosa, mas daquele jeito foi para aquele dia, para aquele momento. E o mais importante não foi a forma que aconteceu, a manifestação. A importância ali é que ele desceu da forma que ele não era. É essa a questão, é esse o ensino que João está querendo dar. É que quando Cristo for glorificado, o Espírito que não era, ele vai vir. E é a mesma coisa que Jesus está falando para os seus discípulos. Aguardem primeiro. Eu preciso morrer, eu preciso cumprir o meu propósito. Quando eu morrer, ressuscitar,
e for glorificado, então vocês receberão o Espírito. Aqui Jesus, a partir de João capítulo 14, ele vai começar a falar com seus discípulos. Eu vou ao Pai, vou pedir que ele envie o Espírito. Então o Consolador virá. Nós vamos falar mais sobre isso na frente. Mas é muito importante que nós entendamos isso. Por que isso é importante? Porque aí nós vamos sair, como eu falei, dessa questão mística, de procurar um misticismo dentro do culto para encontrar a pessoa do Espírito Santo. Irmãos, não existe isso. Nós precisamos ter convicção que o Espírito Santo está. Outro erro que nós temos é achar que nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo. Você pode corresponder ao Espírito Santo. O texto de, se não me engano, é 1 Coríntios capítulo 3, não sei o certo, eu não anotei aqui, mas diz, aonde o Espírito está, há liberdade. Ele não precisa que dê liberdade a ele. Ele está, e por ele estar já há liberdade. A questão é que nós precisamos corresponder. O Espírito que desceu em Pentecostes, ele não foi tirado. Ele não precisa descer de novo. Amém, queridos? Ele já está. É isso que nós precisamos ter a certeza. Que ele já está. Aquilo que aconteceu de novo ali, continua acontecendo continuamente na igreja. Com os filhos de Deus, com a família de Deus. Amém? Posso ouvir um amém aí? Amém. Amém, glória a Deus. Eles estão fazendo de tudo para não parecer assim uma pregação, né? A Sônia falou. Amém. Tenta fazer mais como ensino para não virar uma pregação, mas acredito que está dando para absorver, né? Vocês vão me dando feedback aí. Aqui nós vamos chegar no ápice, aí eu vou parar um pouquinho aqui, tá bom? Aqui é o fechamento de tudo que nós falamos agora, desse espírito que não é. O Espírito do Cristo glorificado. Vamos lá. Olha o que diz esse texto aqui, de Romanos 8, verso 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Aqui, o Espírito Santo. Sabemos disso. Se de fato o Espírito de Deus, olha que legal. Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, glória a Deus, a ele não pertence. Olha que maravilhoso. O Espírito, falando de forma própria, o Espírito Santo, depois o Espírito de Deus, depois o Espírito de Cristo. É o mesmo Espírito, queridos. Mas esse termo agora, Espírito de Cristo, de novo, é algo novo. É uma nova revelação. E por que ele está aqui em Romanos 8, 9? Porque aconteceu o que João disse. Jesus Cristo foi glorificado. Quando Jesus Cristo é glorificado, agora esse termo também cabe, o Espírito de Cristo, é o mesmo Espírito. Mas o que de fato isso vai significar? E responde à nossa pergunta. O que o Espírito não era? Aqui nós temos a revelação completa. O Espírito Santo, ele é o portador e comunicador da vida de Deus. Sempre. Mas agora, depois de Cristo glorificado, mas agora também há a junção da vida divina com a natureza humana na pessoa de Cristo Jesus. Vamos lá. Nós ouvimos nosso pastor pregar sobre o Cristo, amém, eterno, e sobre Jesus, que Cristo não é sobrenome de Jesus, amém? Teve algumas pessoas que até, foi num PG que eu fui, enfim, né, que a explicação foi muito bem dada, mas, claro, é um assunto que ele é muito profundo, e há muito que se aprofundar nele. Em nenhum momento foi dito que eram duas pessoas diferentes. Amém? Não dá para dividir. O Cristo que sempre existiu, ele encarnou em Jesus. Amém? E quando Jesus ressuscita, ele é o Cristo. No sentido de Cristo sempre existiu desde a eternidade e encarnou em Jesus, é exatamente isso. Jesus histórico e Cristo que sempre existiu. Mas agora o Cristo ele também tem um nome pessoal, por isso que nós oramos no nome de Jesus. Quando Jesus fala para orar, Jesus fala assim, orem no meu nome. Eu não quero entrar aqui em questão de nomenclatura, porque tem gente que fica muito preocupado com isso, né? Então não posso orar Cristo, o certo é orar Jesus. Ore da forma que ele ensinou, ele tem um nome. Cristo tem um nome, o nome dele é Jesus, é no nome de Jesus que nós expulsamos demônios, é no nome de Jesus que nós devemos orar ao Pai. O mais importante é nós entendermos quem é cada pessoa, o que cada pessoa da Trindade realiza e faz,
Não que haja também um problema em Deus se você falar alguma coisa errada, orar de forma errada. Não é essa a questão. A questão é, se eu entendo melhor, se eu conheço melhor cada uma das pessoas da Trindade, maior é a minha intimidade com Deus, com esse Deus único. Amém, queridos? Então, aqui que está o ponto. Então, o que acontece? Se Cristo, quando tabernaculou e viveu entre nós, se tornou homem, quando ele é glorificado, ele aparece aos seus discípulos, ele mostra suas mãos furadas, ele tem um corpo glorificado, diferente, que passa por uma porta sem precisar abri-la. Então, nós entendemos que está diferente. Mas ele foi marcado. Ele volta ainda, ele vai ao Pai, ele é assunto ao céu, mas com a consciência também humana. Amém? Isso que o texto também vai dizer, que Deus, ele se despiu da sua glória em Cristo, ele se esvaziou, se humilhou e se tornou homem. Então, seria muito forte talvez dizer isso, que Deus pode ser afetado, mas eu vou ousar dizer isso aqui, né, de alguma forma, para que vocês compreendam melhor, mas compreendam bem. Houve uma mudança, não na natureza de quem Deus é, isso é impossível, mas o que a própria Bíblia diz também, que Jesus aprendeu. Ela vai dizer, esse termo aprendeu é muito forte, falar para Jesus que é Deus aprender alguma coisa. Esse aprendeu é no sentido de quê? Pela obediência, pela vivência na natureza humana, ele aprendeu a passar por coisas que Deus nunca havia passado. Frio, fome, sede, angústia no Getsemane. Então é nesse sentido. Então, quando Cristo é glorificado, o Espírito do Deus eterno, que é Deus, ele agora pode trazer, por isso o termo Espírito de Cristo, é só para que todos possamos entender que agora o Espírito Santo ele é totalmente pessoal, queridos. Ele é pessoal. Amém? Ele sabe, ele nos conhece na nossa humanidade. O Espírito Santo sabe, porque isso foi compartilhado de Cristo Jesus através da sua vivência como humano aqui. Então, por isso que agora no Novo Testamento você vai ver várias atribuições ao Espírito Santo, que não o entristeçamos, né? Você vai ver o Espírito Santo ali agindo como pessoa mesmo, ensinando, enfim. É porque exatamente agora essa pessoalidade existe. E aqui que é o ponto principal dessa aula, de entender o Espírito Santo como pessoa. Não é algo que, quando eu estou lá no curso de domingo, eu levanto a mão por causa de louvor e fico falando, vem Espírito Santo, me batiza Espírito Santo, vem com teu fogo. É alguém que, quando você acorda de manhã, ele já está do seu lado, está com você, está habitando dentro de você, em todo momento. Então, a todo momento, é uma pessoa que muitas vezes nós passamos o dia inteiro fazendo tantas coisas e não nos damos conta. Imagina você do lado de uma pessoa, andando com ela o dia inteiro, essa pessoa nem dirigia a palavra para você, nem te olhar, perceber, seria muito estranho. Mas é exatamente isso que muitas vezes nós fazemos, porque, como eu disse, não temos essa ciência ou esse entendimento da pessoa do Espírito. Está conosco. Ele está conosco. Amém, queridos? Então, esse o Espírito que não era o quê? Qual é a resposta? A resposta é que agora, depois de Cristo glorificado, ele, além de comunicar a vida de Deus, ele também tem nele a junção da natureza humana. Ele nos entende através da pessoa de Cristo Jesus. Quando eu boto aqui, agora ele pode apresentar em si todos os elementos humanos do Filho encarnado e glorificado. Amém? No Filho, o Pai e o Espírito vivenciaram a humanidade. Podemos distinguir, devemos distinguir muito bem. O Pai não foi crucificado, o Espírito não foi crucificado. Quem foi crucificado? O Filho. Amém? Quem enviou, quem entregou, foi o Pai, entregou o seu Filho. Então, as funções e as pessoas são distintas ali. Mas não há como você pensar que um Deus que é uma substância só, por isso ele é um Deus em três pessoas, o que o Filho vivencia, o que o Espírito vivencia, o Pai vivencia. O que nós precisamos entender, então, é que essa dádiva da pessoa do Espírito Santo é algo, assim, inexplicável. É difícil de tentar se definir. Só pode realmente vivenciar, experimentar. Falta tempo para que nós possamos, não vai dar para pegar João 14, assim, pegar João 14, 15, 16 e até o 17. Queridos, aí a gente teria uma compreensão melhor, mas aqui eu estou tentando fazer de forma bem geral, mas acho que está compreensível a todos, do que Jesus está falando. Jesus está falando, tipo assim, os discípulos que andaram com ele,
viveram com ele está prometendo que o Espírito Santo viria, ele pediria ao Pai, e ele está praticamente falando, não, o que vai acontecer depois que eu for é muito melhor. Porque vai vir outro. Esse outro é um igual a ele, mas que agora vai habitar dentro de vocês. Tem pessoas que muitas vezes falam, no Antigo Testamento, não é botar essa hipótese aqui, aquele povo que viu aquelas manifestações, se isso acontecesse hoje, os discípulos que andaram com Jesus, cara, nós temos o Espírito Santo, é a pessoa de Cristo, é revelando a Cristo, é isso que ele faz, testificar a Cristo, conhecer a Cristo, ele é uma pessoa, nós somos portadores da sua presença, então não podemos negligenciar isso. Está aí, talvez, um dos grandes motivos da falta de manifestações do poder do Espírito Santo na igreja. Porque a igreja primitiva, a igreja inicial, ela tinha muita consciência de quem era a pessoa do Espírito Santo. Então, todas as outras manifestações eram muito naturais, porque se tinha consciência de quem ele é. Mas hoje nós muitas vezes invertemos. Por isso que eu quis ir um pouco na contramão disso. Nós invertemos, nós queremos saber dos dons, das manifestações, mas não reconhecemos a própria pessoa do Espírito Santo, não damos a glória, a honra, o amor que ele é devido como Deus que ele é. Então, esse é o princípio. Lembra do exemplo que eu dei do bolo? Essa é a base de tudo. Esse é o início de tudo. É por aí que nós devemos começar. Amém, queridos? Eu vou abrir agora um espaçozinho para perguntas. Eu acredito que deva ter perguntas aí, para a gente continuar aí para uma conclusão total. Perguntas? Ninguém tem pergunta nenhuma, não, gente? Eu achei que haveria várias perguntas aqui, nesse ponto. Então, dá glória a Deus aí, pode continuar, fala alguma coisa, se não tiver pergunta. A Roberto levantou a mão, pode falar, Roberto. Boa noite, irmãos. Paz. Paz. Estou só copiando um texto aqui porque eu fiquei com dúvida. Vai lá. Espera aí, só um minutinho. Eu vou colar ele aí no chat. E aí, vocês me tiram a minha dúvida aí com relação a esse texto. Jesus, o Espírito, ele vem sobre os discípulos nesse texto, ou ele é dado realmente em Atos? Me ajudem. É um texto chave, Roberto. Chave. Que traz muita... o som tá ruim, né, gente? Tá não, muito ruim. tá bom. Eu vi aí, o som tá ruim, alguém botou? Não, mas é o microfone da Roberta que tá um pouquinho ruim, pastor. Peraí, deixa eu fechar. Deixa eu fechar aqui o meu, peraí. Não vai atrapalhar. Eu vou mandar esse, depois eu mando outro, só para esclarecer minha dúvida, viu, irmão? Pode. Eu vou ler, tá? Pode falar, pastor. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: Pai seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim os envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém. Uau. Aqui, esse texto é muito bom, um texto-chave, né, para a gente fazer essa distinção. Quando Jesus diz ou sopra sobre eles, né, recebam o Espírito Santo, é distinto do que vai acontecer em Pentecostes. Exatamente baseado no que nós lemos lá no texto de João 7, agora me recordem, né, deixa eu puxar aqui de novo, é 7, vou abrir aqui na Bíblia. Calma um minutinho, queridos. Tem Bíblia aqui do lado para a gente não se perder. Vamos lá. 7:39, se eu não me engano. Isso aí. No de 7:39 fica bem claro, João deixa bem claro que o Espírito que não era, o Espírito que eles haveriam de receber, ou essa nova manifestação do Espírito, só seria depois que Cristo fosse glorificado. Amém? Então aqui,
Jesus aparece a eles e sopra o Espírito e diz. Aqui Cristo já tinha sido glorificado, amém? Sopra e diz, recebam o Espírito Santo. Há algumas definições aqui, vamos colocar assim, algumas correntes teológicas. Vamos falar que aqui, por exemplo, é onde eles recebem como habitação, ok? E lá em Atos capítulo 2, nós temos o revestimento, o poder do Espírito Santo. É plausível, é possível pelo texto que nós entendamos assim. Mas eu gosto de pensar, isso aqui é o que eu entendo nesse texto, quando Jesus ele sopra aqui, e aqui eu nem busquei, isso é um texto bom de eu ter buscado, tá, Roberto? Não sei se ele, quando fala Espírito Santo, na tradução original, ele vai dar ali pneuma, algo do tipo, que seria o grego para isso, mas enfim, eu creio, tá, que a habitação, isso é minha opinião, tá? A habitação do Espírito Santo, ela vem em Atos 2, tanto o revestimento como a habitação, ok? É onde eu consigo enxergar mais claro isso acontecendo. Esse texto aqui é o único texto que nós vamos ter aqui depois da glorificação, onde existe realmente, onde Jesus fala, sopra sobre eles o Espírito, né, como se fosse um comissionamento, antecipando aquilo que iria acontecer, mas, no meu entendimento, aonde eles recebem essa habitação e também, claro, o seu revestimento, é em Atos 2. Também, se quiser acrescentar alguma coisa aí, Diran, Renata, alguém mais, sobre esse entendimento. Você falou que tinha outro texto também, Roberto. Isso aí, você botou o texto de Atos. Tá me ouvindo? Tirei o fone aqui. Deixa eu ver. Sim, ficou bem melhor. É esse texto de Lucas que fala... é o texto que dá uma ênfase, né, para uma referência do anterior, que eu mandei de João. Ele fala aí nesse texto que ele vai... para eles ficarem na cidade, para eles serem revestidos do poder. Então, assim, Lucas. a minha dúvida é, eles receberam o Espírito Santo, em João, naquele texto, mas dali, em Atos, é uma manifestação do Espírito de poder? Poderia ser isso? Eu não sei no original, teria que ver o original, né? Eu não sei. Não, aqui mesmo que a gente busque dentro do original, o que nós temos é duas manifestações realmente diferentes. Então, a gente precisa entender aqui o conceito. São duas manifestações diferentes. Ali, em Atos capítulo 2, eles recebem a gente pode usar o termo revestimento, e só a partir dali eles vão testemunhar. Então, ali nós temos um cumprimento. Eu percebo esse texto onde Jesus sopra aqui sobre os discípulos, como antecipação daquilo que aconteceria. De fato, quando se concretizou esse revestimento, esse novo agir do Espírito Santo sobre a vida dos seus discípulos, foi em Atos capítulo 2. Tanto que é depois dali que Pedro vai pregar, que aí, através da pregação, né, as pessoas, mais de 3 mil pessoas se convertem. Então, é a partir daquele momento que esse novo agir do Espírito se manifesta de fato. Depois desse acontecimento de Jesus sopra, não há nada de novo. Não acontece nada de novo. Isso só vai acontecer quando eles aguardam em Jerusalém e ali, em Atos capítulo 2, recebem essa manifestação do Espírito Santo, de forma nova. É algo novo que aconteceu ali. Então, eu posso dizer, afirmar que eles receberam o Espírito ali nem texto em João, né? Mas eles começaram a manifestar as manifestações do Espírito em Atos, depois, né? O Espírito que Jesus falou para eles esperarem. É isso? Tá certo? Falar isso? Eles receberam o Espírito ali. Em João, esse primeiro texto que eu te mostrei, que ele soprou e liberou eles para pregarem. Ele fala isso no texto. Uhum. E aí, em Lucas, ele fala para eles esperarem para eles serem revestidos do poder, que seria lá em Atos, né? Atos então, 2. Aí, tá certo eu falar que eles receberam ali, foi soprou o Espírito e eles receberam. Só que eles começaram a se posicionar, ou seja, manifestaram o Espírito. Com revestimento, com uma manifestação diferente do Espírito, com um agir diferente, um agir novo do Espírito a partir de Atos 2. Entendi. Ficou claro, obrigada. Só para contribuir aí, esse texto que você falou aí de Lucas, esse poder aí no original é o dunamis, é o poder mesmo de realizar milagres, né? O poder extra. E o Espírito Santo, de fato, de João é pneuma.
Pneuma, né? É isso que eu não puxei. É pneuma ali, né? Então tá. Como, né, como até no Antigo Testamento, né, que seria o similar ao ruá, é o pneu. Aí ficou de novo. Aí fiquei na dúvida, Diran, seja mais claro. Qual a diferença de um para o outro? Eu sei que ele em Atos é o poder, os dons, e o outro é só o Espírito que habitar, isso? Não, vamos lá, Roberto. Vamos lá. É o mesmo Espírito, gente. Né, que eu vim construindo desde o início. Só são manifestações diferentes. Tá bem? Então, vamos lá. Uma manifestação no Antigo, uma manifestação aí nesse ponto que Jesus sopra é uma, e a concretização disso, a concretização até da obra da cruz, que vai continuar através de nós, é em Atos 2. Atos 2, porque a gente não pode reduzir aquilo ali, que aconteceu em Atos 2, só a um revestimento de poder. É isso que é o tema central do que eu estou falando. Amém? O Espírito Santo ali, de fato, vem atuar de uma forma totalmente diferente dentro de nós, a partir daquilo ali, e dos cristãos que seguiriam. Mas é o mesmo Espírito, não tem diferença, são só manifestações diferentes em cada um desses tempos aí. Então, quando Jesus sopra... Última pergunta. E essa palavra aí, repete essa palavra que eu não entendi. Pneuma? O que significa isso aí? É o Espírito, é isso? Mas qual que é a diferença? Porque o dunamis é poder. Poder, isso aí. Mesma coisa? É a mesma palavra que define até espírito humano também. É a mesma palavra usada. Pneuma, é a mesma palavra. Mas ali, claro, não está falando do Espírito Santo. Jesus sopra o Espírito. Sim, mas a palavra original é pneuma. Entendi, ficou claro agora. Obrigada. Alguém mais tem alguma dúvida em relação a isso? Já está caminhando para o final. E acho que aqui até esclarece um pouquinho mais. Deixa eu seguir aqui, que aí depois a gente abre para pergunta. Amém? Cris, eu posso só concretizar aqui, que eu acho que vai fechar melhor esse pensamento que eu comecei a construir aqui. Tá bom? Aí depois a gente abre direto para perguntas e tudo mais. Anota essa pergunta aí, por favor. Vai ser importante para a gente. O espírito de habitação. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará... depois eu vou responder essa pergunta, tá? Da Miriam. E eu pedirei ao Pai... Anota essa pergunta aí também, para não esquecer. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês, agora e depois estará em vocês. Ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Então, aqui de novo é o ponto onde Jesus não tinha sido glorificado. E olha que legal. Aí, Roberto, até ajuda a definir isso que você falou, esse texto aqui. Olha só a divisão. Pois ele agora habita com vocês. Ou seja, o Espírito Santo está aqui. Então, como até respondemos já a Miriam, aproveitando aí. Quando Jesus sopra, porque essa é uma tradução, tá, Miriam? É uma das... Quando você tem uma palavra no original, você pode ter vários significados dela, até significados secundários. E um desses é como o ruá, lá no início, quando Deus sopra, é o hálito, é o sopro de vida de Deus. Mas nós sabemos que ali é a própria essência de Deus, é o seu próprio Espírito. Tá bom? Por isso que às vezes até pegar assim, somente a tradução, somente buscar no original, a gente precisa da compreensão toda, mas colabora muito. Mas esse texto aqui é ótimo. O Espírito já habita com vocês. Então, Jesus sopra o quê? Quando Jesus sopra o ar, quando ele fala receba o Espírito, ele já está falando de um Espírito que estava com eles, que sempre esteve. Só que depois, e aqui sim, por isso que eu gosto de determinar a habitação do Espírito, não nesse momento, tá, Roberto? Eu não gosto de determinar, eu penso assim, até usando esse texto, que a habitação, ela vem depois, porque é exatamente o que Jesus está construindo aqui. Ele está dizendo agora, ele está com vocês, ele habita com vocês, mas depois ele estará em vocês, ou seja, depois ele estará dentro de vocês. Eu gosto de colocar esse tempo onde o Espírito vai estar dentro de nós em Atos 2. Amém? Esse outro aí significa em grego halos. É outro da mesma espécie ou tipo. Isso é muito interessante. Jesus está dizendo assim,
O Espírito Santo que vai vir não é um poder, não é outro como eu. De novo, volta naquela questão que eu falei para vocês, da humanidade. Então, é como se eles falassem com discípulos, assim, ele vai entender vocês. Não é alguém distante. Acabou essa distância. Agora, através da obra que eu vou realizar, eu vou ser o Emanuel, de fato, o Deus com vocês, o Deus conosco. Então, esse Espírito que vai vir é como eu, é como se Jesus dissesse assim, do mesmo jeito que você conversa comigo, do mesmo jeito que vocês falam comigo, vocês vão falar com o Espírito. E é assim que nós deveríamos agir com o Espírito Santo, quando a gente fala de intimidade. Não como um poder, como a gente já falou muito, mas como uma pessoa. É isso que Jesus está dizendo. É outro como eu. Se você se colocar na situação, pensar assim, eu sou um discípulo e estou vendo Jesus, o Cristo encarnado, falando comigo, o que vai vir é como eu. Então é como se você olhasse para uma pessoa próxima ali do seu lado. E é assim que Jesus queria que seus discípulos olhassem para o Espírito Santo. E é assim que nós devemos olhar também. E o que esse Espírito que habita faz? Ele testifica a verdade em nós. E qual a verdade? Verdade da nossa filiação. Romanos 8,15 vai falar o Abba Pai. Testifica a palavra. E a palavra é Cristo Jesus. Aí eu dei algumas referências aqui, que eu vou adiantar um pouco, tá, gente? E aqui acho que chega na conclusão. Tenha a convicção que ele habita em você. E como nós geramos essa convicção? Através da palavra. E nós sabemos que a palavra é Cristo. Hoje o Espírito Santo é o Paracletos. A melhor tradução para essa palavra é o mesmo caso que você falou, tá, Miriam? Se você pegar Paracletos, você vai ver advogado, você vai ver encorajador, tem vários significados. Mas o ajudador é o que particularmente algumas traduções trazem, o que eu gosto. Por quê? Porque ele é amplo. Para mim é o que define muito bem o que o Espírito Santo faz. Ele é o ajudador, ele ajuda em todas as coisas. Amém? Em todos os sentidos. E se você acrescenta aqui o fato, né, da própria tradução, concordando aqui com o grego, onde a palavra para significa para o lado de, e kalel significa chamar, ou seja, alguém convocado para estar do lado de alguém, para ajudá-lo. Esse é o Paracletos, esse é o Espírito Santo. Mas quando vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai, e o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Ai, ai. Eu botei 12 slides só, hein, cara, e achei que ia faltar tempo, e já estou ultrapassando o tempo. Deixa eu ver se tem mais muita coisa aqui. Só isso. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo que ele ouvir, isso ele dirá, e nos anunciará as coisas vindouras. Uau! Então, Jesus, ele é a personificação. Jesus é a personificação da verdade. Então, no entanto, quando ele, o Espírito da verdade, aí, de novo, nós podemos substituir o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade é a mesma coisa. Então, isso é poderoso, nós percebermos isso aqui. É a declaração que Jesus faz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em João 14. Nós temos tudo nesse texto também. O Espírito orienta os crentes a entenderem, a obedecerem a verdade de Jesus. Então, qual é a função desse Espírito de habitação em nós hoje? Nos fazer conhecer a Jesus Cristo. Amém? É isso que ele vem fazer, testificar de Jesus. O Espírito vos guiará, do grego odégio, que é fazer caminhar, ser um guia, um professor. Então, quando nós vamos falar com esse guia, esse mestre, esse professor, quando nós entramos numa sala de aula, nós damos reverência ao professor. Então, eu aconselho, quando peguem a Bíblia de vocês, arrumem um lugar, pensem que o Espírito Santo está ali, ele é um mestre, um maravilhoso e poderoso mestre, dê toda a reverência que a ele é devida, não abra a Bíblia de qualquer forma, sem conversar com aquele que pode te ensinar e te revelar de forma profunda essa palavra. Amém? E aí eu usei um outro termo que é dado também para Paracletos, que é advogado. Eu escolhi aqui advogado, porque ele anunciará, do grego anagelei, que é fazer conhecido, ou seja, anunciar tudo, ou seja, fazer com que conheçamos completamente a Cristo Jesus. Amém? A pessoa do Espírito Santo em nós, habitando em nós, é para que nós possamos conhecer plenamente a Cristo Jesus. E termina aqui, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo mostrará. Todas as coisas que o Pai são minhas, portanto eu vos digo, que ele tomará do que é meu e vou-los mostrará. Então essa
essa cooperação do Pai, do Filho, do Espírito Santo, onde o Filho glorifica o Pai glorifica o Filho, o Espírito glorifica o Filho, e depois em João 17 você vai ver Jesus orando para que a glória dele seja dada a nós. Então, é isso que o Espírito Santo vem fazer, é nos inserir nessa unicidade de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é nos fazer um com eles também. Amém? Então, essa é uma das obras do Espírito Santo, que é uma pessoa, e é assim que nós devemos nos relacionar com ele. Resumo, o Espírito Santo é Deus habitando em nós, entregue pelo Pai através do Filho. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, por isso deve ser amado, honrado e adorado como tal. Devemos ter convicção, esse é o ponto, que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo derramado em Pentecostes é a presença pessoal de Cristo Jesus. O Espírito Santo é a garantia, ou como a palavra diz, é o selo de que a obra da cruz continuará operando em nós. Amém, queridos? Aleluia! Cheguei no final. Corri um pouquinho, que demorou mais do que eu previa. Agora deixa eu sair dessa tela aqui, que eu posso ir para normal. Temos um tempinho, né? Até as 21h30, para quem tem as dúvidas. Se ficou alguma dúvida aí para trás, me ajuda, Diran. Se tem algum irmão que também quer. Eu acho que no chat aqui, eu não sei não. A Cris levantou a mão. Vai lá, Cris. Eles queriam falar. Rapaz, irmãos, não é pergunta não, eu só queria ler um comentário aqui do Strong que eu achei interessante com o texto que a Roberta colocou. Vou ler um pedacinho, tá? Que fala assim: a palavra recebam enfatiza que o Espírito Santo, embora dado, deve ser aceito por aqueles que são chamados a seguir Cristo. O uso de Espírito Santo destaca a santidade e a importância dessa presença na vida dos crentes, marcando a transição de uma relação baseada somente na lei para um relacionamento de graça e poder, capacitado pelo Espírito. Essa passagem inaugura a era da igreja, onde os discípulos são agora agentes diretos da obra de Deus, dependendo do Espírito Santo para orientação e poder no cumprimento da grande comissão. É isso, achei interessante aqui. Só queria compartilhar. Vem para a LBD. Vem dar aula. Vem dar aula. Meu Deus! É isso aí. Então, um comentário muito bem sucinto, né? Falando sobre... Ali ele está marcando uma nova era, um novo tempo, que se concretiza, que é estabelecido, que se inicia de fato lá em Atos capítulo 2. Amém, glória a Deus. Já falei com ela, pastor. Ela tem um material lá que é da inveja. Eu imagino. Tem que compartilhar, irmão. Que isso, varão? Inveja não é de Deus, não. Amém, irmãos. É forte, hein? Olha, eu estou literalmente na fornalha, sempre jogada ali no fogo, sabe? Glória a Deus. Amém, irmãos. Mestre, acrescente aí, colabore aí com a gente. Pais amados, hoje, peço até perdão, tava só ouvindo aqui o Miguelzinho, tadinho, tá junto. Ruimzinho. Então, pastor, eu vi, mas eu peguei um pedacinho, né? Você não tá falando sobre o Espírito Santo. Sim. E acho que o ponto principal é esse que o senhor falou aí no final, que ele marca esse novo tempo, né? E aí, linkando com o que o Diran apresentou, né? No último tema, sobre a graça, viver essa graça, né? E alcançar tudo isso só é possível por causa do Espírito Santo que habita em nós, né? E aí é interessante esses pontos dos tempos, né? Que o Espírito Santo, vamos dizer assim, foi de forma progressiva, né? Você pega no Antigo Testamento, ele atuava de uma forma. Ali com Jesus, que é o texto de João e tal, soprou, avançou mais um pouco, até a plenitude, que ali é, vamos dizer assim, a liberação total, né? O revestimento pleno, a habitação interna, né? O transbordar ali no Pentecostes, né?
Então a gente vê Deus compartilhando a sua essência de forma gradual, mas precisando das etapas. Primeiro a lei, depois com Cristo, depois o Espírito Santo completamente derramado, cumprindo as profecias. Mas isso tudo só é possível depois, e aí que eu não peguei o comecinho da aula, mas esse finalzinho que o senhor falou, de que a Trindade, né, ela realmente, por ser uma única essência, né, a essência do Deus único e verdadeiro, ele meio que ter que passar pelas etapas para que a graça fosse compartilhada por completo, né? Então, o Espírito Santo hoje, ele só pode nos compreender, ele só pode ser o nosso intercessor, né, nos auxiliar, né, com gemidos inexprimíveis. Isso tudo só é possível ser o nosso advogado, enfim, todos os adjetivos e características que ele possui, porque Cristo passou pelo que passou, né, como homem. E aí, como uma essência única, isso sendo compartilhado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dando a plenitude disso, e agora o Espírito Santo sendo derramado para que nós possamos ser inseridos nessa, vamos dizer assim, nessa rede, né? Porque aí agora eu estou conectado à matriz principal e recebo diretamente dele a fonte, estou recebendo diretamente é como se a gente fosse, ao invés de eu receber por linha de transmissão, eu estou direto lá na usina, né, recebendo a energia diretamente de lá. Então, faz todo sentido, diante disso do que o senhor apresentou, de serem etapas, porque o ser humano só poderia receber depois que o Espírito Santo tivesse também recebido a vivência que Cristo passou. Né? Então, a gente tem as etapas. No Antigo, com Cristo, né, antes de ser glorificado, depois dele ser glorificado, depois de ele estar junto ao Pai, para que o Espírito que estava nele pudesse ser transmitido a nós em Pentecostes. Né? Perfeito. Tudo ali do Antigo Testamento, incluindo as festas, né? Na Páscoa, depois na Páscoa, Cristo, e aí depois do Pentecostes, né? 50 dias ali, o derramado do Espírito. Então tá tudo, aí você vê que é certinho mesmo, né? O Pai deu a lei, Cristo morreu e ressuscitou na Páscoa, e o Espírito Santo foi enviado no Pentecostes, de forma plena. Enfim, aí a gente começa a... É isso aí. Mas é isso mesmo, né, pastor? Que o senhor foi nessa linha, né? Dessas fases e etapas, né? É isso aí. Trazendo a consciência, né, Renato, como eu falei, para a pessoa mesmo do Espírito. Eu falei um pouco sobre, permeou, né, toda a aula, a questão, não de forma muito explícita, mas a questão de muitas vezes queremos entender as manifestações sem entendermos a pessoa, e dá ruim, não dá certo. Precisamos entender a pessoa, o motivo pelo qual o texto que eu usei foi de João 7,39, que ali diz que o Espírito que não era. Qual é esse motivo? Precisava de todas essas etapas. Precisava que Cristo fosse glorificado, fosse ao Pai, intercedesse ao Pai, para que recebesse o seu Espírito, né, do Jesus que viveu como homem. Aí, então, o Espírito pode interceder, como você falou, com gemidos inexprimíveis, habitar em nós, testificar a filiação a Deus. Né? Tudo isso não é como divino, mas como alguém que porta essas características humanas. Então, ele pode falar no seu espírito humano. Né? Fala, opa, você é filho de Deus, Romanos 8. Você pode ter certeza, você não precisa ter medo. Né? Totalmente diferente. A gente pega até as manifestações lá no Antigo Testamento, é muito diferente. Né? É o povo olhando Deus se manifestar, nossa, que medo, não vou me aproximar. Agora, esse espírito, depois da glorificação, ele fala, cara, seu pai, pode se aproximar, pode chegar confiante diante do trono da graça por Cristo Jesus. Então, realmente... marcam um tempo glorioso para aqueles que são igreja, para aqueles que foram inseridos através de Cristo. Né? O exemplo que você usou da usina, eu pensei logo em João 15 também, né? Da árvore, né? Jesus, a videira, né? Que nós sabemos quem é, e nós estamos enxertados, ou seja, recebendo. Não somos nós, mas porque nós estamos nele, nós somos enxertados direto da fonte, recebemos direto dele. É isso aí. Né? Amém, glória a Deus.
Eu peguei o pedacinho aí da dúvida da Roberta, né, em relação ao texto de João. É interessante que a continuação ele fala, né, eles receberam o Espírito para ver uma mudança ali, no primeiro momento, sobre perdão, né, porque Cristo tinha acabado de morrer e ressuscitar pelos pecados, ou seja, para trazer perdão a todos, né? Sim. E aí, então agora ele está compartilhando essa parte, ó. Agora vocês também irão perdoar, porque agora o perdão está liberado. Aí depois aí o Pentecoste, que aí é para compartilhar mais ainda aquilo que Cristo fez, né? Poder, cura, milagres, autoridade para poder pregar a palavra, para que as vidas se convertam, né? Para que a mensagem chegue aos ouvidos, para que aqueles ouçam o próprio Espírito atuar dentro deles, né? Porque o perdão, né? O arrependimento só vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Só que só o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a questão do que está sendo destravado ali aos poucos mesmo, né? Então, é muito interessante isso. Eu vou refletir um pouco mais, porque eu também não tenho... interessante você falar isso, né, falar sobre essa função do Espírito, que é exatamente nos convencer, né? Isso é uma tarefa que continua na vida do cristão, depois a gente vai falar, né? Se convencer, ele sempre está nos convencendo. Agora, entendendo dessa forma também que você colocou, olha só que interessante, né? Ele está linkando isso a um momento de perdão. A gente sabe tudo o que aconteceu. Como que estavam os corações ali dos discípulos? Deixa eu fechar a janela aqui, que passou um fumacinho. Né? Com tudo que tinha acontecido, com Jesus tendo morrido e foi morto ali, todo o processo que eles passaram também, enfim, né? Com certeza, culpa, tantas outras coisas, tantos tipos de perdão que precisa ser liberado. E isso de ser liberado antes de acontecer o que aconteceria em Pentecostes, que seria se transbordar plenamente. Então, a gente pode trazer isso também, né? Jesus primeiro vai linkar esse soprar, esse agir do Espírito, com agir para que haja arrependimento, perdão, né? Haja perdão, haja liberação. Então, depois dessa liberação, aí sim, agora vocês vão estar aptos para serem revestidos. Por aí. Pode ser, nesse ponto, a gente entender que é isso. O coração ali o vaso estava rachado por tudo que eles passaram. Primeiro tinha que vedar para depois derramar ali o Espírito, né? Mas, obviamente, é uma possibilidade, né? Não vão cravar nada aqui, mas é um ponto, né? É um ponto. Amém, queridos. Mais alguma pergunta? O pessoal está quietinho de novo hoje, pastor? Tá todo mundo quietinho. Eu achei que ia ter mais dúvidas. Não precisa ser dúvida, pode colaborar com algo. Alguém? Vou dar mais um tempinho. Quem quer falar algo, se manifeste agora. Foi então, queridos? Ninguém mais tem nenhuma dúvida? A Cris levantou a mão aí, pessoal. Deixa eu olhar aqui. Não, então, eu só queria dizer que eu estou muito feliz com essa aula, glória a Deus, assim, realmente uma aula maravilhosa, né, de fundamento, então é muito bom participar, porque realmente, quando se fala Espírito Santo, já pensa logo nos dons, né, no poder, na movimentação, enfim, então, poder participar dessa aula hoje, trazendo esses fundamentos de quem é a pessoa, né, do Espírito Santo, enfim, é muito precioso isso para nós. E aí, nós tivemos as aulas passadas, né, falando sobre lei e graça, e agora, falando do Espírito. Eu não sei se vocês pensaram, mas é toda uma sequência, né, de
Não sei se foi estratégico, mas deu certo, ficou, né? Tipo assim, saímos estudamos ali a era da lei, agora a graça, e aí essa ativação, né, desse novo tempo, onde Jesus dá ali, né, consuma a sua obra, e aí dá o Espírito vem para atuar, então, muito massa, vocês são top, glória a Deus pela vida de vocês. Por mais que soubéssemos, e foi criada, assim, claro, uma sequência, eu assistindo as aulas do Diran, cara, eu tava fazendo as minhas e via dele, falava, não tinha nem que se combinasse, daria tão linkado assim. Realmente é isso, é o Espírito Santo que ele vai fazendo essas conexões. Amém. Que bom. Não, e é poderoso que está juntando com as mensagens, né? Como o senhor mesmo tinha comentado comigo. Então, há uns cultos atrás, né, o pastor falou sobre a glória da graça e as riquezas da graça. A gente está focando na glória da graça, que é isso aí, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito que importa mesmo. Porque o mover, as outras coisas são consequência, ou seja, depois que você entende a glória e participa dela, as riquezas virão. E você está debaixo desse peso, mas para isso precisa entender a pessoa. E aí é interessante, pastor, tanto o comentário do senhor quanto da Cris, é que, infelizmente, eu acho que isso é uma tendência nossa, né? Até, vamos dizer assim, de um pensamento grego global que a gente vive, dessa coisa de querer explicar tudinho, aí bota as coisas em caixas, né? E aí, ó, isso é tal coisa. Ou seja, a gente tem a mania de dar definições, e isso, em certo ponto, é bom para trazer uma certa compreensão, mas limita, às vezes, né? Então, querer explicar o Espírito Santo, imagina, querer explicar o Espírito Santo de Deus em apenas certas definições vamos fazer um quebra-cabeça, aqui encaixa, aqui encaixa. Não dá, porque é o Espírito Santo. Então, realmente, como o senhor falou, a gente precisa viver isso, né? Viver a experiência para poder ter a noção, a real compreensão, né? Viver, experimentar o Espírito. E para isso precisa conhecê-lo, né? E aí o ponto que o senhor falou, né? De quando eu vou ler a palavra, quando eu vou ter o meu momento com Deus, é entender que ele realmente está ali. Isso faz parte até da nossa fé. É uma convicção, né? A nossa fé tem que ser pautada nisso. É uma convicção de que eu estou na presença de Deus e Deus está presente comigo. E nesse momento eu vou ter esse compartilhar, tanto da minha parte para ele, eu me entregando todas as mazelas, e ele me derramando sobre mim as bênçãos, a graça, tudo que o Espírito Santo tem para nos dar mesmo, né? Que é o nosso Consolador, é o que está conosco ali ao lado, nos ajudando, né? É isso aí. É isso aí. Não é complicado. É simples. Mas a gente tem que simplesmente, isso que você falou, se submeter, né? Submeter à presença, à manifestação dele, da forma que ele quer. Porque são coisas que a gente vê, como você falou, é muito comum, cara, na igreja. E é triste, né? Você achar que você precisa. Não sou contra, de jeito nenhum, eu gosto, gente. Eu sempre falo isso, que geralmente eu ministro, eu prego sobre isso. Né? Eu gosto do mover, eu gosto quando falo no mover, enfim, mas isso não significa que o Espírito não está porque isso não acontece. Né? Ou quando você está no seu momento de oração e, não sei, se você não sente algo, é isso que nos faz ficar em águas rasas muitas vezes. É isso. É depender do nosso sentimento, da nossa emoção, tentar definir, né, ao invés de experimentar. Nós somos convidados, e isso que é poderoso da obra da cruz, que continua pelo Espírito. Nós somos convidados a experimentar algo novo, algo inexplicável, como você disse. Como explicar a trindade? Por isso que eu gosto da forma mais simples possível. O resto, meu amigo, não é para explicar, é isso. Pronto, experimenta. Jesus ora em João 17 é para você entrar e experimentar, ser um com eles. Então, esse é o convite. Essa é a obra completa.
que às vezes nós ficamos só na superfície, né? Só na obra objetiva. Tem uma das aulas que foi praticamente uma ministração do pastor, é a aula 4, se eu não me engano, né? Existe a obra objetiva da cruz. É o objetivo, o que Cristo fez é objetivo, totalmente. Só estou sem áudio, eu? Então falei demais aqui. Não, eu estou ouvindo normal aqui. Então foi só para a Laine. Tá, então acho que foi só para você. A obra objetiva da cruz, ela habilita uma obra que eu posso dizer, de alguma forma, subjetiva, do Espírito em nós. Entende? Então, assim, a cruz está concretizada, está feito, não tem dúvida, nada, mas subjetivamente o Espírito está agindo em nós para nos convencer, para tirar nossos medos, é o amor que lança fora todo medo, é o que estabelece a nossa identidade. Então, esse é o processo, que são as próximas aulas que a gente vai falar. Iluminação, santificação, são os outros processos que vêm. E nós temos que entender isso, entendeu? Olhar para a obra objetiva da cruz, pronto, está feito, mas entender que tem outra acontecendo e vai continuar acontecendo. É isso, queridos. Isso rende. Amém? Vamos orar? Então, glória a Deus aí, gente. Amém. Amém. Isso. Amém. Então, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento, a presença do teu Santo Espírito que habita em nós, está em nós e nos conecta, nos ensina, nos guia a toda a verdade, nos ensina a palavra, nos faz conhecer a Cristo Jesus, que as sementes que foram lançadas nessa noite possam encontrar em nosso coração uma terra boa que venha frutificar através de experiências, manifestações da tua presença em nossas vidas, Santo Espírito. Nós nos submetemos a ti em toda e qualquer circunstância, sabendo que o Senhor sempre está conosco. Essa é uma promessa que não vai ser invalidada de forma nenhuma. O Senhor estará conosco até o grande dia e permanecerá conosco. Essa é uma verdade no qual nós podemos nos alegrar, ter a certeza que nós temos esse selo, essa garantia, e isso deve nos impulsionar a querer mais, a sair da superfície, a ir mais fundo nesse oceano ilimitado que é o Senhor, de conhecimento, nós queremos, Senhor, nós desejamos, nos ajuda, Espírito Santo, o Senhor é o nosso ajudador, nos ajuda a conhecer a glória da graça, a conhecer mais a Ti. Esse deve ser o nosso desejo mais profundo, em nome de Jesus. Abençoo meus irmãos para uma boa noite de sono, descanso, em nome de Jesus, para um restante ainda de semana abençoado para a glória do Senhor. Amém, queridos? Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe. Meus amados, Deus abençoe. Fiquem na paz. Agora para a gravação aqui, né, Ana?